Dr. Ricardo já vai entrar e nós vamos fazer uma jornada, inclusive como a doutora Brígida Matos fez, que acabou de entrar agora. Porque ela, quando eu a conheci, há mais de 20 anos atrás, ela era, eu não sei se ela gosta que eu diga isso, ela era mais velha do que é hoje. Hoje ela fala a idade dela para todo mundo, tem orgulho da idade dela. E por que isso? Porque o corpo muda, mas se a gente se adaptar às mudanças, a gente pode fazer algumas coisas a nosso favor, tá? Então vamos esperar aqui o Dr. Ricardo chegar e enquanto isso você pega aí, eu digo sempre o dedão porque tem um triângulo aqui e a gente vai convidando mais pessoas para participar da live, né? Boa noite, Michael. Deu certo! Que legal! Boa noite, Dr. Ricardo. Boa noite. Então, essa live, ela interessa, como eu estava dizendo ainda agora, para praticamente todo mundo, né? Porque, enfim, não só para os 40 mais, mas a gente vai falar de coisas que funcionam para todo mundo. Então, que tal você convidar basicamente todo mundo a participar? Então, é o que estou fazendo agora, neste instante, aproveitando para enviar a todas as pessoas que conheço e também as que entraram em contato comigo, para que conheçam um pouco da nossa live, do nosso trabalho. Compartilhar o bem não faz mal a ninguém. muito bem. E olha só, por que emagrecer depois dos 40 é diferente? Ainda sexta-feira, eu fui pedalar até o parque da cidade, onde eu moro, e antes do pedal, estava conversando com o pessoal, falando na volta, vamos pedalar 40 quilômetros hoje. E, gente, era sexta-feira à noite. Tinha acordado às 5 da manhã. Tinha ainda feito um reforço muscular, RPG, etc. E eu não estava afim de pedalar 40. Mas a questão não era só pedalar 40 quilômetros. Se o pessoal dissesse para ir, eu iria. Era todo mundo gente de 58, como eu fiz semana passada, e 60 anos. A questão é que tem coisas que realmente mudaram. E fica na live para você descobrir quais são. Tá? Então, você já ouviu falar, depois dos 40 eu engordo só de olhar para a comida. Será que isso é verdade? Ou é apenas desculpa? Então, para responder isso, eu vou perguntar para o Dr. Ricardo. Doutor Ricardo, será que só de olhar para a comida a gente engorda? O que começa a mudar depois dos 40? Boa noite. Parabéns para quem está se conectando aqui agora na nossa live de cada semana. E é uma questão comum, né? As pessoas pensam nisso, né? Então, nós vamos mostrar hoje que emagrecer depois dos 40 é realmente diferente. Eu vou começar falando de dois exemplos de pessoas. Elisete de Santo Antônio de Jesus, aqui na Bahia. Eu moro aqui na Bahia, em Salvador, na capital. É uma pessoa de 48 anos, 47, que começou há uns 4, 5 meses atrás um dos nossos protocolos, que se você ficar aqui até o final vai saber que coisa é o protocolo, que a gente fala muito disso. E ela achava que com 60 anos ela ia estar em cadeira de rodas, porque ela tinha problemas nos joelhos, que não conseguia andar, descer as escadas era um sofrimento para ela, descia degrau por degrau, ela não conseguia dormir, às vezes dormia sentada, tinha problemas de refluxo e estava acima do peso. E nos 2 primeiros meses, já no terceiro ela já tinha eliminado 15 quilos. Nos 2 primeiros meses o refluxo melhorou, voltou a dormir de forma tranquila a noite toda. E já no terceiro mês também já estava descendo as escadas sem nenhuma dificuldade. Hoje é uma pessoa totalmente diferente, que tem uma alegria que esbanja pelos olhos. Isso aí é impressionante. E nós que ajudamos ela, né, acompanhamos ela nesse processo, estamos felizes porque é mais uma pessoa que
eu estou mostrando para você, quem está assistindo, que depois dos 40 se torna difícil, sim, mas existe uma solução para você. Ricardo, eu vou mandar a gravação para a Edna de Manaus. Ela está em atividade agora. Porque a Edna é incrível. Ela era uma pessoa com 40 anos, há cerca de 20 anos atrás, e ela descia, ela tem casa de 2 andares, ela já tive o privilégio de estar hospital na casa dela. Eu lembro. E toda manhã ela descia com uma maletinha. Tá? Por quê? Porque ela só descia uma vez por dia. Porque tanto descer era muito difícil, subir era quase impossível. Tá? E ela mudou de vida completamente. Tá? Então, quais são os erros mais comuns, já que a pessoa diz que eu não tenho força de vontade, tá? Mas o que realmente está acontecendo a partir dos 40 anos? É que as pessoas, a maioria delas, ficam pensando que com 40 o corpo funciona igual que aos 20 anos. E realmente não é assim, o metabolismo muda, né? E depois dos 40 começamos a perder massa muscular. A partir dos 30 já começa a perda de massa muscular, de 3 a 5% de perda anual de massa muscular. E o músculo é o tecido que mais gasta energia. Quando você vai perdendo, então não está gastando energia. E esse é um dos principais, os erros mais comuns, né, que as pessoas fazem é comer menos. Essa não é a solução. Comer menos, ou seja, o chamado fechar a boca, né? Não é comer menos, é realmente comer com qualidade. Eu costumo dizer que é buscar alimentos de alta densidade nutricional. O que quer dizer isso? O que interessa para as nossas células não é o alimento, é o que o alimento traz para elas em questão de nutrientes. O que interessa para as células é quanto vitamina entrou, quanto aminoácido, quanto magnésio, sódio, potássio, zinco, enfim. Tudo que faz as células funcionarem bem para que o metabolismo comece a responder da maneira que você deseja. Reduzir peso ou aumentar massa muscular, né? Então, esse é o primeiro erro. Outro erro que é comum e está associado ao primeiro é fazer dietas restritivas, ou seja, fazer com que eu não vou comer tal macronutriente, não vou comer gorduras, vou reduzir a quantidade de gordura, vou reduzir a quantidade de proteína, vou reduzir a quantidade de carboidratos. Essas dietas restritivas a longo prazo, a curto prazo funcionam, mas a longo prazo trazem um prejuízo enorme no metabolismo, desregula todo o metabolismo. O terceiro mais comum é não fazer exercício. Isso aí, muita gente não tem a noção da importância que tem a musculação, principalmente musculação, para responder ao metabolismo. Porque eu costumo dizer o seguinte, o exercício é um bom aliado à nossa saúde, né? Mas se eu, para emagrecer, preciso fazer exercício, isso quer dizer uma coisa, a dieta está errada. Então começa por aí. O exercício é um excelente aliado, mas ele ajuda a condicionar o corpo para ter a resposta metabólica que você está procurando. Eu quero emagrecer, então o exercício vai me ajudar a condicionar o corpo para que quando entre com os nutrientes, ele consiga trabalhar melhor e emagrecer ou aumentar massa muscular. Tem alguém aqui mencionando, Marcos Mota, parabéns por estar participando. Essa moda das canetas, quais as consequências possíveis a médio e longo prazo? Olha, meu amigo, esse é um tema bem polêmico. Eu vou dizer duas coisas basicamente. E hoje eu escutei uma especialista falando sobre isso, uma especialista ela é doutora em neurociência, eu acho em psicologia, enfim, ela Andrea Belmont, depois vocês podem procurar por ela. Ela falou que o ser humano, ele vive por duas coisas, fugir da dor e buscar o prazer. E quando você usa as canetinhas, eu vou estar respondendo essa pergunta, né, Marcos? Quando você usa as canetinhas, você está restringindo a entrar, ou seja, você fica sem fome, não entra alimento, não entra nutrientes, ou seja, não come. E qual é um dos nossos prazeres da vida? Comer.
Então, quando a pessoa se desliga ou se desvincula do prazer, que é a comida, que por consequência, isso, já li o livro de Freud, explica muito bem. Quando você se desvincula disso, você cria um problema, porque depois que desconecta as canetinhas, aí acontece o problema. Você começa a comer desmesuradamente e eu vou dizer o que vai acontecer a longo prazo, que já deve estar acontecendo em muitos lugares do mundo. 2 problemas, osteopenia e osteoporose. As pessoas vão começar a perder. Osteopenia é a perda de massa, osteopenia é perda de massa muscular e osteoporose é perda de osso. Então, isso vai ser comum. Então, quem está aqui assistindo e já fez uso, é uma escolha. Agora, procure bons profissionais, nós estamos aqui para te ajudar, a Maker e eu, que tenham protocolos de acompanhamento e que te orientem com essa situação. Então, o terceiro erro que eu estava falando é o exercício da musculação, que muita gente esquece isso, acha que não é importante e que somente com os 2 primeiros, e tem outros erros também, né, que a gente vai conversar daqui a pouco, acha que vai perder peso. Se você perde músculo, você perde o ouro. Imagina que o músculo é o ouro que você tem no corpo. Por quê? Porque ele, na longevidade, ele vai te ajudar a continuar sentando, se levantando da cadeira, subindo a escada, descendo a escada, fazendo movimentos do corpo para evitar o quê? A osteoporose e a osteopenia. Ricardo, só assim, em português a gente fala sarcocarnipenia, perda de carne. Tá? Então é sarcopenia e osteoporose. Às vezes eu falo tão rápido para que a galera que nos assiste, eu sou de Cuba, ainda com mais de 25, 20, vou fazer 27 anos aqui no Brasil, ainda não consegui falar bem, mas quando falo devagar, eu consigo que as pessoas entendam melhor. Olha, eu vou sair aqui 3 minutos do tema da live, porque o Marcos ele tocou num ponto que de repente vai ser útil para todo mundo. Em 2000, eu estudei a dieta do ponto Z do Dr. Barry Sears. Tá? Eu me identifiquei muito com isso, porque os meus pais, meus tios morreram cedo, e o Dr. Sears ele começou a estudar sobre proteína, porque também ele não tinha nenhum tio com 60 anos, todos morreram. Tá? E ele foi estudar por que isso. Tá? Então, e o que ele descobriu? Gente, os hormônios no corpo, eles existem em pares, a gente chama de dipolos. Então, tem um hormônio super famoso, que você já ouviu falar, chamado insulina, que é produzido no pâncreas. E qual é o hormônio da guarda? Guarda açúcar em formato de gordura dentro da célula. E qual é o oposto da insulina? Pouca gente sabe, mas muita gente já ouviu falar em GLP-1. Então, o que é GLP-1? É glucagon, tá? Que é o oposto da insulina. É o hormônio da gasta. Então, gastar gordura. O que é GLP-1? É glucagon-like peptide. Like protein. Tá? Então, é um peptídeo parecido com o glucagon. Quando eu li esse livro, não existia tecnologia para isso. E em 2001 e 2002, quando eu fiz o curso com o Dr. Eduardo Salazar, a gente aprendeu protocolos eficazes de proteína, que eu uso, dependendo do caso, até hoje. A única pequena inconveniência do protocolo puro do Dr. Salazar é que você acaba fazendo dieta por uns 90 dias. Ou seja, durante 90 dias você não vai comer determinadas coisas. Só que, por exemplo, se a pessoa estiver obesa, ou quer casar, ou quer ir para um evento, tá? Quer emagrecer 20 quilos com saúde em 90 dias, o protocolo Salazar, ele resolve. É extraordinário. Mas voltando aqui para o Marcos, tá? Então, quando a gente começou a estudar as canetas, eu e o Ricardo, uns 3 anos atrás, não tinha sido nem lançado ainda, eu era contra. Tá? Eu era contra as canetas. Hoje eu não sou contra. Mas quando tu não é contra, elas fazem mal para... Calma.
Então, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele pesa 180 quilos. Eu recomendei as canetas para ele. Porque ele não quer mudar o estilo de vida. Então, nesse caso, vai ser adequado. E tem pessoas que às vezes nem precisam, nem estão com tanto peso. E elas usam as canetas, mas não sabem como é que funcionam as canetas. Isso realmente é perigoso. Você usar as canetas. Mas é só injetar e tal. Não. Tá? Então, Marcos, procure um profissional. Tá? O amigo do Belson, eu digo, não use, não. Se você for usar, você tem que saber como funciona e o que você vai ter que fazer junto das canetas. Tá? Porque senão, quando você parar, geralmente vai dar um problema. Tá? Esse é um problema. Eu digo, doutor Ricardo, as canetas estão criando clientes e pacientes para nós. Porque uma das coisas que faz a caneta é cortar o processo de feeding, né, que seria a alimentação. Se não entra o nutriente, como é que o corpo vai produzir as proteínas que o nosso corpo precisa para todos os processos metabólicos? O sistema imune está principalmente 80% no intestino. Nós falamos disso em outras lives. E precisamos produzir nossas proteínas imunológicas, que são as interleucinas, interleuquinas, as células, as proteínas de sinalização para ativar o mecanismo de defesa. A insulina é uma proteína, ou seja, as enzimas, ou seja, não dá para entender isso. Eu fico pensando assim, como químico, né, que eu sou, como é que a gente vai produzir os nossos metabólitos, ou seja, as nossas substâncias, se não temos a matéria-prima? Não tem como. E tem muita gente que está passando dificuldade porque não tem um bom acompanhamento. E aí o importante, como a Mica ressaltou agora, é o acompanhamento. E na questão da musculação, eu já falei com algumas mulheres que não gostam de musculação. Na verdade, ninguém gosta de musculação. Mas todo mundo gosta do efeito que traz a musculação. Que você vai ficar com mais alegria, com mais energia, mais disposição, melhor sensibilidade à insulina, que esse é um dos principais hormônios que a gente precisa observar para a perda de peso e também para o ganho de massa muscular, como a Mica falou. Então, tudo isso vai, inclusive, até proteger nossos ossos. Ou seja, a musculação tem muito benefício que não se pode deixar de lado. E não é para gostar, é para você ir à academia e começar a malhar. Vai doer. Eu sempre comento a história da minha esposa. Ela não gostava da academia, acredite. Hoje ela é um rato da academia. Em 2018, eu entrei com ela, impulsionei ela, ou seja, incentivei ela para que entrasse a malhar. Nos primeiros meses ela não ia. Pagava a academia e não ia. E eu ia. Ela não ia, eu ia. Mas depois de 2020, 2021, ou seja, teve o período de que não se podia ir para as academias, mas ela continuou, ela manteve até a matrícula. Eu não, porque eu gosto mais de atividades ao ar livre, mas ela hoje é assim, vai todo dia, quando não vai ela fica chateada porque o benefício que ela recebe é muito maior do que a dor que sente na academia, essa é a verdade. Então, qual é a recomendação nesse sentido para você que não gosta da academia? Começa, vai. Até a mim que tem uma estratégia de hábitos, que talvez um dia ele faça uma live sobre isso, de micro hábitos, né, América? Sim, a gente pode fazer. Se algumas pessoas pedirem, a gente faz em setembro. Já tem o nosso calendário de agosto. Ricardo, a gente vai correr um pouquinho nesses nossos. Sim. Mas eu também vou contar uma outra história que você vai gravar por toda a vida, sobre academia. Porque até hoje eu não gosto de musculação. Eu faço. Você não gosta. Tá? Então, a empresa pagou, porque era muito caro, a gente assistiu uma aula com o Dr. Luiz Guinar, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, e é um cara que ficou rico com Viagra, né? Então, muito caro. Eu não tive coragem de perguntar isso para ele, mas o colega lá perguntou: Dr. Luiz Guinar, pode tomar cerveja? Pode.
quanto? Nesse estilo, né? Quanto quiser. Tá? Aí o Dr. Riber também falou sobre isso. Uma outra aula. Mas quanto quiser, então cerveja tá liberado? Tipo, tá liberado. Você pode tomar quanto quiser. Mas é sério mesmo, quanto quiser? É. Ó, uma caneca de cerveja, uma batata grande. 2 canecas de cerveja, 2 batatas grandes. 3 canecas de cerveja, 3 batatas grandes. Pode tomar quanto quiser, mas vai acontecer alguma coisa. E eu digo que a cerveja tem uma característica, né? Ela, do homem, ela passa da língua para a barriga, né? Ela pula, né? Parece que tem um canudinho. Da língua, ela vai direto para a barriga. E para a mulher, ela vai da língua direto para o culote ou para a celulite. Então, a cerveja é fantástica quanto a isso. Aí tem outra história, que você vai lembrar também por toda a vida. Musculação é obrigatória para as mulheres. Aí fiquei, eu que não gosto de musculação, né? Eu fiquei, pergunto ou não pergunto? Tá? E aí foi. Aí alguém perguntou, e os homens? Não, o homem não precisa fazer musculação. Aí eu digo, será mesmo? Mas a autoridade está dizendo que homem não precisa fazer musculação? Mas por que, doutor, não precisa fazer musculação? Ah, não precisa! Homem morre cedo. Não precisa fazer musculação. Eu disse, mas eu quero viver mais de 60 anos. Então, para você é obrigatório. Tá? Então, se você quer guardar duas histórias para você contar dessa live, conte essas duas. E eu vou pedir para o doutor Ricardo, para, nesses próximos 5 minutinhos rápidos, responder algumas perguntas. Carboidrato à noite engorda? Esse é um mito, né? Não necessariamente. Muita gente tem essa sensação, mas é a escolha do alimento. Eu sempre digo isso. A escolha do alimento que vai fazer a diferença. Jejum funciona para todo mundo? Também depende. Tem pessoas que se adaptam, mas eu costumo dizer, amigo, que primeiro precisa ajustar a alimentação adequada para o seu metabolismo, adequada para a sua individualidade biológica, para depois partir para o jejum. O jejum é maravilhoso, mas muita gente está fazendo de forma errada e não sabe, e não somos especialistas nisso. Olha, eu já estou hoje há 24 horas em jejum, mas eu levei um tempo para chegar nisso. Então, vamos lá. E estou raciocinando, né? Sem problema nenhum. Existe realmente esse lance de tomar suplemento emagrece? Olha, os suplementos são excelentes aliados, é a minha opinião. Agora, não existe milagres com suplemento, porque se você tem... Muita gente que começa a usar os suplementos para compensar o que está fazendo na dieta, que está totalmente errado, e não funciona dessa maneira. Você corrige a alimentação e usa suplemento para ajudar a acelerar. Isso é como se fosse o piano. Um piano é um instrumento. Suplementos são instrumentos que vão te ajudar para ir aonde você quer, de uma maneira mais rápida ou menos, ou mais lenta. Depende de como você faz. Se você não tem uma dieta adequada para a sua biologia, o suplemento vai te ajudar assim, em lugar de te ajudar dessa maneira. Agora, mito ou verdade? Existe metabolismo lento? Eu estudei muito sobre metabolismo na pandemia, no período da pandemia. E esse é um termo que se usa comumente, é metabolismo lento. Na verdade, metabolismo lento é comer chocolate, não sei o que, e outras coisas. Não é metabolismo lento, sino metabolismo desregulado, ou eu diria que não está... Qual seria o termo que eu aprendi? Que está desajustado. Pronto. Desregulado, desajustado mesmo. Um metabolismo que não está funcionando como deve ser para teu corpo, idade e altura. E isso depende muito dos alimentos que você escolhe. Então é lento. Agora, gente, olha só. As combinações de alimentos, elas podem melhorar o metabolismo.
Uf, Como eu e o Ricardo, a gente sempre faz, ou presencial ou online, uma análise para ou medir presencial ou estimar online o seu metabolismo. Incrível como os nossos clientes e as nossas clientes aumentam, tá? Então, é possível, sim, você aumentar, sem uso de drogas, o metabolismo. É incrível, 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 incrível. Muito bem. Então, quem assistiu até agora percebeu que emagrecer depois dos 40 é um conjunto. Por isso que você pode entrar no Instagram do Dr. Ricardo, entrar no meu Instagram, e dar uma olhada ali. Tem sempre um tema que vai te interessar. Por exemplo, um dos temas mais recorrentes é sono. Outro tema, ansiedade. A gente pode voltar, inclusive, sobre ansiedade. Tá? Mas, enfim, o que mais a gente pode falar, Ricardo, para começar a concluir essa live? Afinal, a gente precisa que as pessoas tenham um próximo passo, digamos assim. próximo passo. Hoje, América, existe muita informação aí na internet e de fato a gente vai falar um pouco disso na próxima live, né? Cada semana aparece uma dieta nova, uma moda nova, as pessoas ficam perdidas e por isso que nós criamos protocolos que se ajustam para cada pessoa. Por que eu digo isso? Porque nós avaliamos cada pessoa de forma individual, entendemos a sua rotina diária, a sua alimentação, conseguimos interpretar os exames de sangue para ajustar a nutrição, tanto a América como eu sabemos fazer isso. Entendemos tudo, ajustamos o sono. Eu sempre falo dos 5 pilares: o sono, controle de estresse, alimentação, atividade física e a hidratação. Se você ajusta tudo isso e nós ajudamos as pessoas a corrigir tudo isso, você vai ter a solução que você precisa. Saber a composição corporal, montamos um plano personalizado para que você chegue do ponto A onde você está hoje ao ponto C, que é onde você quer chegar. E acredite, os resultados são fantásticos. Sua saúde vai melhorar, você vai conseguir depois manter os resultados e você vai definir o que você quer depois de chegar a essa meta. E como funciona isso? Eu vou te pedir que você coloque aqui metabolismo e nós vamos entrar em contato com você. Ou você clica no link do perfil de América ou no meu perfil, que nós temos um formulário. Você preencheu o formulário, vai receber uma consultoria, contato dos nossos, da nossa equipe, e você vai receber uma consultoria gratuita, onde você vai entender um pouco do nosso acompanhamento. Nós passamos 90 dias com você, 3 meses, te ensinando tudo isso que você precisa saber. E acredite, você pode mudar a sua vida para sempre, definitivamente. Não é, isso aqui não é uma conversa ou papo de vendedor, mesmo que somos todos vendedores, mas é uma coisa de que o que nós falamos já aplicamos e sabemos qual é o passo a passo, onde estão os erros das pessoas e como corrigir. E juntos, nessa jornada, nós te podemos ajudar. Inclusive, nessa jornada, na próxima segunda-feira, eu convenci o Ricardo de um tema. Ele é meio polêmico no sentido de que tem gente que acha que milagre existe, né? O maior erro de quem quer emagrecer depois de 40, qual é? É tentar fazer tudo sozinho. E eu admiti, inclusive, quem mais me ajudou a emagrecer, tá? Eu, em 2022, ganhei muitas viagens, né? Segundo o Google, eu fiz 1,6 voltas ao mundo e eu ganhei 12 quilos. E quem me ajudou a emagrecer? Foi ler os meus livros? Não, foi o Dr. Ricardo. Tá? Então, é isso, tá? Eu também sou pecador, sempre falo isso porque é verdade. Mas a gente pode pedir perdão a nós mesmos e criar novos hábitos, tá? Perder ao nosso metabolismo, ao universo, enfim. Tá? Então, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Mas para te dar força, não para te dar culpa. Tá bom? Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Boa noite. E se você gostou, compartilhe com todo mundo. Grande abraço. Tchau, tchau.